de abril de 2023. Aí eu peço que vocês desabilitem o microfone, habilitem quando forem perguntar, por favor. E qualquer dúvida podem me parar que eu vou atender e sanar as necessidades de cada um. Beleza? Seguinte. Oi, como é que vai fazer? Tem que depois falar com o Arnaldo. Ô, pessoal, vamos lá. Seguinte. Antes da gente começar aqui, eu vou falar uma coisa que é muito importante para vocês. O termo potência. Potência. Professor, o que é potência? Potência, pessoal, é tão somente uma grandeza física que ela tem por objetivo analisar a quantidade de trabalho representada por tal que é desenvolvido em um determinado intervalo de tempo. Variação de tempo. Isso aqui é igual a potência. Um exemplo prático. Se você anda de bicicleta, para que você gaste menos tempo possível, o que você faz? Você aumenta o trabalho ou a energia para se locomover, certo? Então, o que acontece? Potência, ela tem a finalidade de fazer o quê? De avaliar no setor elétrico a quantidade de cargas que irá ser injetada no meu equipamento, certo? É isso que vai acontecer. Além disso, potência é a unidade que tem como princípio demonstrar a quantidade de calor ou de energia que meu equipamento está perdendo. Tudo isso advém a partir do chamado efeito Joule. Efeito. Só tocando a coisa, a aula. Pois não. Sim, pode falar. Professor, interrompendo aqui só um minutinho, desculpa. Sim. É bom anotar isso aí? Uai, quem quiser pode anotar, porque aí eu posso, quem estiver anotando, eu vou ditando. Eu vou anotando aqui, viu? Beleza? Pode anotar. Aqui você pode anotar e aqui também pode anotar, tá? Correto. Você tá cortando a aula só. Como que é? Oi, pode falar de novo? Tá só cortando. Eu acho que deve ser sua internet. Para os outros tá ruim assim também ou não, pessoal? Não, tá de boa. Tem apenas. Não. Então, beleza. E o que significa então, pessoal? Efeito Joule é o efeito com que vai ser despendido o calor, certo? Quem tiver com a caneta, papel aí, eu vou ditar aqui, tá? Sobre o efeito Joule. Na hora que estiverem prontos, vocês me falem. Tá pronto. Pode falar. Beleza. O efeito Joule é um fenômeno físico. Fenômeno físico. Que analisa. Essa aula tá sendo gravada. Sim. Que analisa
a perda de calor. Professor, boa noite. Boa noite. Essa aula está sendo gravada? Sim, vai estar disponível para vocês lá também. Ela vai ficar disponível lá? Sim. Pronto, porque minha internet aqui tá ruim. Não, sem problema. Quando isso acontece, pode ficar tranquilo que a aula vai estar disponibilizada lá para todos, tá? Pronto. Depois. Onde que eu parei mesmo aí, pessoal? Analisa a perda de calor. Perda de calor por equipamentos. Por equipamentos, ponto final. O que acontece então? No SAEP, quando vocês forem fazer essa prova, o que acontece? Vocês vão lidar muito com a questão não somente do efeito Joule, mas também de unidades de medida. No sistema internacional, pessoal, que nós adotamos, o Brasil adota, tempo está em segundos, certo? Professor, com Sim, licença. pois não. Peço para esse pessoal desligar esse danado desses microfones, que não dá para entender porcaria nenhuma. Fica entrando aí, atrapalhando a aula. Peço para desligar esse microfone, pelo amor de Deus. Eu já pedi de novo, aí foi bom até relembrar. Pessoal, quem tiver que não for perguntar, desligue o microfone, desabilite, porque dá eco aqui também para mim, tá bom? Aí quando você for perguntar, você fala e aí eu dou uma pausa. Então é o seguinte, aqui o meu trabalho, ele é medido na unidade de quê? Joule. É a unidade de medida de energia. Então, joule por segundo é potência e potência é watt. Temos também o cavalo vapor, né, o horsepower ou CV, que é também uma unidade de medida de potência. Por que isso aqui é importante, pessoal? O cálculo de potência é importante devido ao fato que vocês, como futuros técnicos que vão trabalhar na indústria, vocês vão lidar com um fator chamado fator de potência, em que vocês vão lidar com carga elétrica. E como que funciona isso na prática? Funciona dessa forma. Nós temos o chamado triângulo de potência. Triângulo de potência. Mas, professor, o que significa esse triângulo de potência? O triângulo de potência, ele tem por finalidade determinar a quantidade de carga que vai ser administrada e utilizada pela minha máquina ou pelo meu equipamento para execução de atividade, para execução de trabalho. Triângulo de potência. Esse triângulo de potência. E como que funciona o triângulo de potência? Eu tenho aqui um ângulo que a gente chama de φ, certo? Φ. Aqui embaixo nós temos a potência ativa. E a potência útil, que vai ser injetada na máquina ou no equipamento para ser utilizada como forma de energia, certo? Essa aqui é a potência ativa. Nós temos a potência reativa. E o que é essa potência reativa, professor? Essa potência reativa é a que nós utilizamos para alimentar os campos magnéticos nas máquinas, nos motores, por exemplo. Potência reativa. E nós temos aqui a potência aparente. E ela surge devido às correntes de fuga que existem nos materiais, principalmente motores, transformadores. Então,
nós temos esse tipo de cálculo aparente. Certo? Pois muito bem. Então, quando eu tenho esse triângulo formado, eu posso determinar o quê? Diversos fatores como o meu o quê? Pelo meu ângulo também. O meu ângulo aqui, eu vou determinar cateto adjacente por hipotenusa. Lembrando da trigonometria que se aqui eu tenho um ângulo reto, a minha hipotenusa é o ângulo que está oposto a esse ângulo de 90 graus, que ele mede 90 graus. Então, o meu cosseno desse ângulo, que a gente chama de fator de carga ou fator de operação, ele é determinado da seguinte forma. Cateto adjacente, potência ativa, dividido pelo meu cateto maior, que é a minha hipotenusa, que está oposto ao meu ângulo de 90 graus, que é a minha potência aparente. Potência aparente. Vem outro questionamento. Professor, por que que a gente utiliza esse fator de potência aqui, esse fator de correção, esse fator de carga pelo cosseno? Esse valor aqui, pessoal, que vocês vão ver, ele pode vir através dos seguintes valores. Cosseno de φ. Ele pode vir maior ou igual a 71, certo? Menor ou igual a 92. Esse intervalo aqui, pessoal, é o que me diz que o meu fator de potência está bom. Por exemplo, se eu fazer essa conta aqui e o meu cosseno desse ângulo der, porventura, 0,85, é só eu multiplicar aqui por 100, que é a porcentagem. Então, eu vou ter aqui 85,1%. O que que significa dizer? Que 100% da carga ou da energia que está sendo enviada da rede para o seu equipamento ou para a indústria, 85,1% ele está se transformando em energia útil para o funcionamento da máquina. E vem outra pergunta. Professor, isso é bom? Sim. No Brasil, o termo considerado ideal é de 0,92, que corresponde ao quê? 92%, se você multiplicar por 100. E o fator menos, né, o mais brando possível, geralmente ele se encontra na casa de 0,64. Como eu já vi em alguns exemplos também no cotidiano. Então, esse aqui é o fator máximo para esse cargo de cálculo, essa carga, valor máximo. E geralmente esse aqui embaixo já é o que? O valor mínimo. Mínimo. Beleza. Então, o que que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Que é a partir desse cálculo que eu posso determinar o quê? Se o meu equipamento vai ter um bom funcionamento ou se não vai ter. Então, aqui nós temos esse fator de potência, né? Ele também é determinado, né? De acordo com o quê? A potência ativa, que é a potência útil, pela potência total que o circuito vai ter. A minha potência ativa, que ela é consumida, que vai ser utilizada como energia em quilowatts, e a minha potência reativa. Como que você calcula a potência reativa?
é só você fazer o teorema de Pitágoras, certo? Cateto oposto ao quadrado igual os dois catetos o quê? Adjacentes. Eu vou fazer isso aqui como AP de aparente, esse aqui de ativa e esse aqui de reativa. Eu vou chamar de RE. Como que a gente faz? Teorema de Pitágoras. Cateto oposto ao ângulo de 90 graus ao quadrado, que é o maior lado, que é igual à soma dos dois catetos. Nesse caso, é minha potência reativa ao quadrado, mais a minha o quê? Potência ativa ao quadrado. Isso aqui depende muito da nomenclatura, da bibliografia que vai adotar esses nomes. Ou potência total, ou reativa, depende muito, tá? Mas são similares. A minha potência aparente vai ser minha potência total. E o que que acontece? Eu quero a minha reativa. Então, o que eu faço? Lá, a nomenclatura utiliza a letra Q, para ficar mais familiarizado com vocês no cotidiano. Então, o que que acontece? Pego aqui a minha potência total, que vai ser a minha aparente. Estou usando aqui as duas nomenclaturas para que vocês vejam as similaridades e as diferenças de cada uma. E aqui, que é a minha potência ativa, passa para o outro lado o quê? Que eu quero achar essa, passa para o outro lado negativo. Vai abrir. E tudo isso é determinado o quê? Pela minha raiz quadrada desse termo. Dessa forma. Aqui total. Menos a aparente ao quadrado. Certo? Mas, entretanto, todavia, nós temos esses valores o quê? Já tabelados, certo? Nós temos esse valor tabelado. E aí teve um aluno que perguntou isso aqui para mim. Professor, mas por que se os valores já são tabelados, por que eu tenho que aprender isso? Justamente para que você entenda como funciona, certo? Mesmo que já esteja tudo pronto, você precisa ter conhecimento de como funciona, onde foi obtido e como foi obtido, certo? E aqui eu tenho um exemplo simples para mostrar para vocês. Por exemplo, determine o fator de potência, sabendo que a potência ativa de um certo motor é de 123 kW e a potência total de 231. Então, o que acontece? Eu pego a minha potência ativa, 123, dividido por 231. Quando eu faço isso, o meu fator de operação, ou o meu cosseno de φ, dá 0,532. Quando eu multiplico por 100, isso dá 53,2%, ou seja, de 100%. Pessoal, desabilita o microfone, fazendo favor, porque está dando eco aqui para mim, por gentileza. Aí habilita quando for perguntar. Então, de 100%, eu vou utilizar 53,2%. Enquanto que 46,8%, certo? Vai ser o quê? Vai ser perdido em forma de calor devido ao efeito Joule. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Não, Quer que eu não entendi. Eu não entendi, Edivaldo. Sim. Esse 46,8, o senhor achou de onde? De onde o senhor dividiu? Aonde que você está me falando? Esse 46,8 de calor. O senhor pega só- 123, que é da ativa, e divide pela potência Total total. de 231. Sim, Aí tem chegou esse valor. Aí tem um cosseno de 0,532. Isso, aqui você multiplica por 100%. Que vai dar 53,2. Isso. Isso.
E esses 46,8, de onde É o só senhor... você, é só você considerar que numa máquina eu tenho que ter o quê? 100% de eficiência que vem do quê? Da rede, certo? De energia. Ah, entendi. Então, no caso, o senhor diminuiu 100% menos 53,2. Isso 100%. mesmo. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Mais alguém, Professor, pessoal? Pois não, pode falar. desculpa, eu acabei chegando um pouco depois por motivo de trabalho. Sou o André. Eu gostaria de Sim, tirar uma dúvida, por gentileza. pois não. Em relação a isso que o senhor falou, 53% é a potência ativa do motor, não é isso? Isso é o que ele vai Isso, pegar para ele, certo? certo. Isso aqui é só o Ah, fator de operação. ok, uma dúvida. No caso, porventura, uma situação onde a potência reativa fosse maior que a potência ativa, qual seria Sim, o status, digamos assim? aqui. Se aqui a minha potência ativa, vamos pegar isso aqui, Certo. esse cálculo aqui, Q quadrado, potência, mostrar matematicamente como que funciona e depois eu falo o que que vem a ser. Potência total menos potência ativa. Você perguntou se a minha reativa fosse maior? Isso. Beleza. Se aqui fosse maior do que zero, o que que acontece? Se aqui o meu Q quadrado ele for positivo, ele for maior ou igual a zero, o que que eu vou ter? Eu vou ter a minha potência total ao quadrado, total, menos potência ativa ao quadrado, maior ou igual a zero. Certo? Todo mundo entendeu aqui? Se ela vai ser maior ou igual a zero, então eu posso considerar que ela seja igual a zero também, certo? Ou ela é maior ou ela é igual a zero. Então, a minha potência total vai ser igual ao quê? A minha potência ativa. O que que significa isso dizer aqui matematicamente? Significa que se a minha potência reativa ela for maior ou igual a zero, a minha potência total que eu estou tendo, ela vai ser o quê? Aproximadamente a minha potência ativa, aquilo que eu estou consumindo. Ou seja, aproximadamente 100% do que a concessionária me envia, eu estou utilizando. Certo? Pessoal, só desabilita o microfone, por favor. Obrigado. E aí, é isso que funciona. Então, matematicamente, eu provei o quê? Que se a minha potência reativa ela for positiva, então, maior ou igual a zero, a minha potência total vai ser igual ao quê? A minha potência ativa. Então, a carga que eu estou recebendo, certo? Vai ser o quê? Aquela aproximadamente 100% daquilo que eu estou o quê? Consumindo. Só que na realidade isso não acontece, pois nós temos o quê? Calor que vai ser gerado, variação, variação eletromagnética pode influenciar também, eletromagnética. Que pode influenciar. A questão também, pessoal, das estações do ano. Porque tem estações do ano, por exemplo, também que ela vai influenciar. Por exemplo, no período chuvoso, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter mais água à disposição. Às vezes, até a concessionária, né, a empresa de energia, ela abre as comportas porque o que? O volume estocado é muito grande. Então, ela vai gerar mais energia. Então, as estações do ano também podem influenciar. Só que isso aqui, na prática, isso aqui não acontece.
Por quê? Por causa desses intempéries que a gente tem aqui. Como, por exemplo, o calor que vai ser gerado nas máquinas. Variações de campo eletromagnético. Tudo isso influencia. Mas foi muito boa a sua pergunta. Mas, professor, e se aqui fosse, por acaso, negativo? Se o meu Q aqui fosse negativo, é só você fazer da mesma forma. Como que acontece? Se a minha potência reativa fosse negativa, então o que aconteceria? Minha potência total menos a minha potência ativa fosse menor que zero, é negativo. Beleza. Então, o que que acontece? Minha potência total vai ser menor. Aqui está negativo, passo para o outro lado aqui, positivo. Minha potência ativa. Pergunto a vocês, se eu tenho uma potência ativa, aquilo que eu tenho que consumir maior do que aquilo que está me fornecendo, isso aí condiz com a realidade, sim ou não? Não, não condiz com a realidade. Por quê? Eu tenho que utilizar, né, o quê? A potência ativa daquilo que está me fornecendo. E não daquilo que eu estou produzindo. Certo? Aquilo que eu estou produzindo, eu tenho que ser o quê? Um fator maior, ou menor do que aquilo que tem que ser o quê? Total. E aqui, no caso, ele é menor. Então, nesse caso, isso seria um absurdo. E é por isso que eu disse que no Brasil, o nosso fator considerado bom era o quê? 92%. Ou seja, os 8% que deveriam estar aqui, ou vão sob forma de calor, ou de variação eletromagnética, certo? Ou também das estações do ano, dependendo, como eu já falei. Mas foi muito boa a pergunta. Eu gostei. Mais alguém, pessoal? Eu consegui sanar a sua dúvida? Sim, professor, perfeitamente. Consegui entender. Obrigado. Por nada. Mais alguém, pessoal? Muito boa pergunta. Mais alguém? Pode continuar? Tá tudo... Pessoal, me aproveita. É, porque aí teve gente que já falou assim que eu falo muito rápido. Então aí, no caso, eu estou sendo o mais compassado possível para que ninguém perca nenhum desfecho, beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Pode seguir adiante? Pode, professor, pode seguir. Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, vocês entenderam essa parte aqui de potência. Então, agora, vamos para uma das principais, ou se não a principal ferramenta de resolução de circuitos, tá ok? Outra coisa que eu queria perguntar, vocês já tiveram aula presencial? Sim ou não? Só uma. É, né? Sobre lei de Ohm, né? Isso. Isso. Então, na Só uma próxima, mesmo. então, na próxima vocês já vão ver sobre as leis de Kirchhoff, tá certo? A Muito bem, próxima pessoal. coisa que já falou que a gente já vai para a prática. É, para a prática, né? Então, vocês vão ver sobre leis de Kirchhoff também. Beleza. Pessoal, antes de mais nada, o que significa as leis de Kirchhoff? Se numa equação do segundo grau, por exemplo, faça até uma associação matemática aqui. Se numa equação matemática do segundo grau, para mim resolver, eu disponibilizo da equação de Bhaskara, ou da fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2a. As minhas leis de Kirchhoff também
tem esse poder de resolução. Certo? Pois muito bem. O que acontece? Eu tenho duas leis. Pois não, pode falar. Eu estou tendo um pouco de dificuldade porque a minha internet está muito ruim. Toda hora cai o sinal. Vou ter que pegar a aula gravada depois, tudo bem? Não, quem não estiver acessando muito bem, pode ficar despreocupado que depois vai estar lá na plataforma gravado para vocês, tá bom? Ok? Então, beleza, pessoal. Eu tenho duas leis poderosas que resolvem isso. Duas técnicas diferentes. Eu tenho a lei das malhas e eu tenho a lei dos nós. O que significa a lei das malhas? Ela diz que a soma de todas as tensões no circuito tem que ser iguais a zero. Enquanto que a lei dos nós diz que o somatório de todas as correntes que circulam por esse circuito tem que ser o quê? Iguais a zero. Ok? Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Não? E a corrente igual a zero. Como que funciona isso na prática? Se eu tenho aqui a lei das malhas, a malha que eu tenho aqui em 1, a malha que eu tenho aqui em 3, a malha que eu tenho aqui em 4 e a malha que eu tenho aqui em 2, que é esse V0, todas elas somadas V1, V3, V4 e V2 tem que dar igual ao quê? Ao meu 4 anterior. Ou seja, se eu pego todas elas, um 4 mais V1 mais V2 mais V3 mais V4, tudo isso tem que me dar o quê? Zero. Sempre lembrando da primeira lei de Ohm, que V é igual a RI. Certo? Muito bem. Por que isso aqui é importante? Porque resistor, pessoal, como vocês vão ver e já viram, resistor ele tem a finalidade de barrar ou de frear um pouco o fluxo livre de corrente elétrica. Ele, através do que? Da sua resistência, ele também tem uma tensão. Cada resistor, ele tem uma tensão. E, consequentemente, cada um libera o quê? Calor, certo? Então, a lei das malhas, ela me promove o seguinte, que a soma de todas as malhas aqui tem que me dar zero. Já na lei dos nós, diz o seguinte, que se eu tenho uma corrente que circula por aqui, ela vem por esse nó e desce aqui. Vem para cá. E depois desce para cá. Todas essas correntes, se eu pegar todas elas, elas têm que me dar o quê? Zero. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como que funciona isso neste exercício aqui. Eu quero achar, por exemplo, o meu V0, certo? Aqui. Então, eu vou utilizar a lei das malhas. Tenho uma malha aqui, malha 1, eu tenho aqui uma malha 2, certo? E eu vou fazer o quê? Vou fazer a minha resolução. Como que eu faço? Eu venho, falo que tem uma corrente circulando por essa malha, I1, e aqui eu tenho uma malha aqui, na malha 2, uma corrente I2 que está circulando por aqui também, I2. Pois muito bem. Pergunta. Teve gente que já perguntou assim, professor, essas correntes aqui, tem livro que adota ela no sentido que horário, ou eu adoto no sentido anti-horário. Qual que é o correto? Você pode adotar o sentido que você quiser. Se porventura uma dessas correntes estiver negativa, não se preocupe, o valor dela está certo, ok? Só que ao invés da corrente ter seguido o caminho que você adotou, ela segue o caminho que? Contrário. Então, no caso, eu vou fazer aqui pela lei das malhas. Eu vou pegar aqui a malha 1, e vou
pegar pela lei das malhas, sempre lembrando que V é igual a RI. E começo sempre um resistor para que assim eu não erre. Tem livros que adotam que já comece pela central, né? A fonte de energia. Eu já começo pelo resistor. E como que eu faço aqui? Eu vou chamar aqui, ó, o meu I1 aqui, ó, o meu 1. É o que? A minha tensão nesse local vai ser a minha resistência pela minha corrente I1. Adotei que minha corrente I1 ela está fazendo este caminho e ela vai passar pelo 3. Só que neste caso, o meu 3 é uma resistência que está dividindo I1 e 2. Como eu adotei a malha 1 como minha primária, como que fica? Fica o quê? A diferença entre as correntes. I1 menos I2. E aqui, a ponta da minha seta toca no menos 4. E eu chego a 0. Então, para minha malha, na equação da minha primeira malha, eu já tenho aqui formado. Fica I1 mais 3 I1, 4 I1. Menos 3 I2. E o 4, que estava negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, aqui minha primeira equação. Muito bem. Agora, eu vou para a malha 2. Malha 2. Eu vou pegar aqui o resistor de 4 primeiro, e depois 2 e o 3. Então, fica aqui 4, que é a minha resistência, e a minha corrente é o I2 que está passando por ela, mais 2 e 2. E aqui, como minha malha 2 agora é a minha principal, ela vai circular pelo 3. Vai ficar assim, ó, 3. E pego I2 menos I1. Por quê? Porque como agora eu estou adotando a malha 2 como minha primária, ou minha principal, vai ser a diferença entre a corrente I2 menos I1, porque ele está dividindo essas duas malhas. I2 menos I1. E fecho a minha malha. Agora fica 4 mais 2, 6 e 2. Mais 3 e 2, 9 e 2. Menos 3 e 1. Igual a 0. Então fica 9 e 2. E o 3 e 1 eu passo para o outro lado aqui, positivo. Beleza. Então, subindo aqui para cima, vamos fazer aqui mais espaço. Fica como? I1. E fica o quê? 3, que vai dividir 9 e 2. 9 e 2. Que dividir por 3. E isso aqui me dá o quê? 3 e 2. Como eu achei o valor dessa variável, eu vou jogar agora nessa primeira equação. Então, no lugar de 1, eu jogo 3 e 2. Então, fica 4. No lugar de 1, eu jogo 3 e 2. Que é essa equação aqui. Menos 3 e 2. Igual a 4. Então, o que deu aqui? 4 vezes 3, 12. 12 e 2. Menos 3 e 2. Igual a 4. Isso aqui, 12 menos 3 dá 9 e 2.
igual a 4. Então, meu I2 vai ser o quê? 4 dividido por 9. Quando eu faço isso, deixa eu pegar a calculadora aqui. 4 dividido por 9, isso me dá 0,44. 0,44 amperes. Ah, professor, e se eu quiser saber o meu I1? É só você vir aqui e o quê? Substituir. I1 vai ser o quê? 9 vezes 0,44, que é o meu I2, dividido por 3. Isso aqui vai me dar 1,33 amperes. Muito bem. E se eu quiser saber o valor de meu V0 aqui, é simples. Você vem, V0, utilizar lei de Ohm. Qual que é a minha resistência aqui? 2. Qual que é a corrente que está circulando por aqui? I2. E meu I2 é 0,44. Então, quando eu faço isso, vai ficar quanto? 0,88 volts. Beleza? Ah, professor, se eu quiser saber, por exemplo, a tensão nesse resistor de 4 aqui. Tensão no resistor de 4. Fica o quê? 4. E qual que é a corrente que circula aqui? E 2. 4 vezes 0,44. Então, 4 vezes 0,44. Isso dá 1,76. E assim você pode fazendo para os demais o quê? Resistores. E no de 3 aqui, professor, como é que ficaria? Eu pego a resistência 3 e faço o quê? Como ele está no meio, né, entre duas malhas, eu pego I1 menos I2. O meu I1 é 1,33 menos 0,44. 0,33 menos 0,44. Isso dá 0,89 vezes 3, 2,67. Aqui dá 0,89. E isso vai me dar 2,67. Beleza? Pois muito bem. Ah, e se eu quiser saber aqui o de 1? V de 1 é pegar o 1 vezes o quê? A corrente 1 que circula por ele, que é 0, o quê? Não, 1,33. Beleza? Então aqui vai dar 1,33 volts. Beleza? Tudo bem, pessoal? Todos entenderam? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Então, pessoal, como nosso tempo já finalizou, peço a vocês que na próxima aula me falem, para mim falar aqui sobre, dar o exemplo aqui sobre a lei dos nós, tá ok? Lei dos nós. Beleza? Ô, professor, só um questionamento. Sim, pois não. Na aula passada, o senhor passou aquele livro Sim. para a gente, disse que mandaria por PDF, se eu não me engano, no nosso grupo. Tem como o senhor enviar? Uai, eu vou pedir então para a monitora deixar lá na biblioteca lá com você, para vocês lá então. Pode ser? Vocês
Acharam o livro lá ou não? Não, só vai ter aula sábado, a gente só vai ter como ver sábado, né? Sim. Não, mas eu deixo lá o livro lá para vocês, sem problema, Tá ok, certo? então. Mais alguma coisa, pessoal? Aí eu peço que já de antemão aqui alguém já deixa aí registrado para mim, certo?